Como é que poderei somar os termos de uma sucessão sem que some cada um individualmente? Ora bem, vamos imaginar aqui, portanto, isto aqui é o de 1, o de 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, eu quero somar estes 7 termos. Então, para já, vou pensar. Se repararem, este último, se eu somar estes dois, 5, 15 mais 3. Se eu somar, está 18. Não é? Depois, se eu somar o 5 com o 13, 5 e 3, outra vez, a soma dá 18. Se eu somar o 7 com o 11, 7 mais 1, e dá 18. E este 9 fica sozinho, ele somar com ele próprio, 9 e 9 dá 18. Ok? Pronto. Então, o que é que eu vejo? Que o facto de a soma de todos eles, portanto, do primeiro com o último ser, e depois os centrais até chegar mesmo ao meio, se dá 18, é como se aqui tivesse 9 e aqui 9. 9 e 9, 18. 9 e 9, 18. 9 e 9, 18. 9 e 9, 18. Então, quantos 18 é que, digamos assim, eu tenho? Tenho 1, 2, 3, 4, certo? E aqui, se eu imaginar que em vez de 18, como eles são todos 18, em vez de somar metade, é como se eu tivesse 9, 9, 9, aqui é 9, aqui também é 9, aqui é 9 e aqui é 9. Portanto, se a soma deste 3 com este 15 dá 18, eu vou imaginar que isto é 9 e 9, 9 e 9, 18. Este 5 com este 13, 9 e 9 dá 18. Este 7 com este 11, 9 e 9 dá 18 e depois temos este central, não é? Temos isto, temos isto. Vou imaginar que isto acontece sempre, quando temos uma progressão aritmética. Portanto, quando eu quero somar daquele ali, eu somo os extremos, vou andando pelo meio, vocês podem experimentar com outras sequências de números e vão ver que isso acontece sempre. Então, o que é que eu verifico? Verifico que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 novos. Então, eu já sei que vai ficar vezes 7, porque tenho 7 novos. Agora, eu tenho que pensar como é que eu obtive este 9, não é? Ora bem, este 9 resultou da soma do primeiro com o último. E depois do segundo com o penúltimo e assim sucessivamente. Como é o mesmo, eu vou considerar que vou somar o de 1 mais o de 7. Só que se eu somar o de 1 com o de 7, eu tenho 18, não tenho 9. Então, eu divido por 2, porque assim já tenho metade de 18, que é o 9. Ora bem, então, isto vai dar origem, se fizer isto, eu vou obter a soma de todos os termos, está bem? Portanto, e neste caso, como somo 7, digo que é o S de 7, é a soma de 7 termos. Ou seja, a soma de N termos, isto generalizando, a soma dos N termos é o primeiro mais o último a dividir por 2. Vou fazer este mais este e divido por 2, porque metade dos 8 é 9. Vou considerar como se todos fossem 9. E multiplico pelo N, que é o número de termos que eu tenho. Está bem? E, portanto, se eu digo que tenho, fazendo aqui a soma dos N primeiros termos e uma progressão aritmética, não é? Se é os N primeiros, vai do 1 até a um determinado N, não é? Pronto, sendo que daqui e aqui eu tenho N termos. Então eu vou somar N termos. E é o primeiro mais o último a dividir por 2, por esta ideia. Já sei que a soma deste com este vai dar igual a deste com este. Divido por 2 porque vou imaginar que todos vão ser o mesmo valor. É como se fizesse uma média. E multiplico pelo número de termos. Está bem? E vocês depois agora podem dizer assim. Então, vamos imaginar que não quero do primeiro ao último. Vamos imaginar que eu quero do 5 ao 15, por exemplo.
Então, se eu tiver do 5 ao 15, tenho o 5, que é o do 2, não é? Depois tenho o 7, tenho o 9, tenho o 13, tenho o 11, aliás, primeiro. Depois tenho o 13 e depois tenho o 15 e por aí afora. Pronto, só que eu quero daqui até ao último, portanto, 2, 3, até ao de 7. Então eu vou fazer a mesma coisa, está bem? O 5 com o 15, que vai dar 20. O 7 com o 13, que dá 20. O 9 com o 11, que dá 20. Pronto. Então, a ideia é sempre a mesma. É pegar no primeiro, não é? Não se esqueçam que eu comecei por escrever isto. É o primeiro mais o último vezes o número de termos. Foi isto que eu escrevi. Foi esta a conclusão que nós chegamos. Certo? Ou seja, é o primeiro, que neste caso é o de 2, mais o último, que neste caso é o de 7, a dividir por 2. Porquê? Porque se aqui é 20, eu vou imaginar metade de 20 são 10. Eu vou imaginar que isto é 10, este é 10, que aquele é 10, mais outro 10, mais outro 10, mais outro 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então, eu somo primeiro o de 2 mais o de 7, divido por 2 e depois multiplico pelo número de termos que eu já tinha visto que são 6. E tenho, neste caso, o S de 6. Bom, então, o que é que eu vou fazer? Como é que eu descubro que são 6 termos? Faço 7 menos 2. Vou ver, não é? 7 menos 2. Quando faço 7 menos 2, o que é que me vai dar? Vai-me dar 5, não me vai dar 6. E porquê? Porque quando eu faço este menos este, eu não estou a contar com o primeiro, só estou a contar, no fundo, com estes espaços. 1, 2, 3, 4, 5. Estou a contar com os espaços e não com os termos. Portanto, quando eu quero fazer o número de termos, faço o último menos o primeiro mais 1. E tenho sempre que adicionar este 1. Está bem? O número de termos vai ser sempre o último menos o primeiro, a ordem do último, menos a ordem do primeiro mais 1. Portanto, eu costumo dizer que se eu quiser somar de U de P a U de Q, o número de termos é o Q menos o P e depois adiciono. Está bem? Quando eu faço 1 menos o outro, imaginem, se eu tenho do primeiro ao segundo, se eu faço 2 menos 1, faço 1. E, no entanto, eu estou a somar o 3 mais o 5, estou a somar 2 termos. Portanto, tenho que sempre adicionar 1, porque quando faço a diferença, o que eu estou a contar é os espaços que existem entre eles. Existe só um espaço, mas eles são 2 elementos. Portanto, tenho que adicionar 1 para contar o primeiro, que acaba por não ser contado. E, portanto, então, a soma de n termos de U de P a U de Q vai ser esta, que é o primeiro mais o último a dividir por 2 vezes o número de termos, em que o número de termos é contabilizado desta forma.